E você sabe que é uma coisa muito séria que a gente vê, a prática, né, comum, principalmente nas academias, e aí a gente entra nesse caso específico de esporte, prática esportiva, lesões relacionadas à prática esportiva, educadores físicos, muitas vezes, eu já vi, né, e aí ele já fala, não, vamos fazer o alongamento, e ali ele já vai estralando tudo, pega a pessoa, muitas vezes, né, a pessoa nem está preparada. Então, eu acho que isso também é uma coisa muito séria, que a gente pode aproveitar a oportunidade e alertar as pessoas, né? Alertar até mesmo o profissional que às vezes não tem noção dos riscos que ele pode oferecer, né? Principalmente os estalos no pescoço, a região do pescoço, ela é nobre demais, né? Então, assim, compressão de artéria vertebral e tudo mais, isso aí é realmente muito perigoso. E nós temos testes ortopédicos que a gente pode constatar se o paciente está sofrendo ali de uma hérnia de disco, né, de um osteófito por conta de um processo de artrose, se ele tem o pinçamento da artéria vertebral, prática essa da osteopatia que seria totalmente contraindicado, entendeu? Então a gente se assegura antes de introduzir uma manobra como essa. E na maioria das vezes a pessoa está lá na academia sem supervisão médica, sem uma avaliação, né, mais profunda. Exatamente. E aí o profissional, o educador físico, se atreve ali numa área tão delicada, né, e nem conhece direito às vezes o seu cliente, não sabe se ele tem algum problema. Exatamente, é perigoso. Que tá ajudando, e aí a pessoa sai da academia. E a gente não sabe, olha, uma das maiores contraindicações, Lenisa, para a osteopatia seria o câncer ósseo, né? Porque existe o quê? O osso, ele acaba como se fosse perdendo muito a sua solidez, né? Ele fica meio esfarelado. Mas é como a osteoporose também, então, não? É como se fosse, mas é muito mais grave. Sim, mas a osteoporose também é contraindicado. Não quer dizer que um profissional, né, habilidoso, ele não possa manipular alguns segmentos que estão livres da osteoporose, por exemplo. Muito cuidado. Exatamente, mas no caso de tumor é totalmente contraindicado, porque na verdade você pode... É como se fosse, você pode arrebentar aquela vértebra do paciente na hora da manipulação. Só que é isso, se eu não posso usar o thrust, eu uso a técnica de músculo-energia, que eu vou chegar praticamente no mesmo resultado, entendeu? Sem oferecer risco ao paciente, né? Só que assim, por que às vezes a gente opta pelo thrust? Porque é uma técnica muito rápida. Vem aqui, eu vou manipular uma zona também, relaxa só um pouquinho, de hipomobilidade, relaxa um pouquinho. Enche o peito de ar, soltou, né? Na região tóraco-lombar dela, que seria o período de transição da coluna torácica para a coluna lombar. Uma coisa bacana de se mostrar para o público, Lenisa, todo mundo acha que esse estalido é provocado, né, dentro da articulação do corpo vertebral e não é nessa região, tá? Do corpo vertebral, entre disco e vértebra. Na verdade, a articulação está aqui, ó, nessa parte posterior da coluna. Então, ela tem, dentro da disfunção osteopática, ela tem algumas mudanças. O que a gente faz com o thrust é voltar a vértebra para o lugar. Entendi. Entendeu? Então, assim, esse barulho que vocês ouvem, ele não é que tá tirando do lugar. Pelo contrário. Pelo contrário, exatamente. E ele não é um ruído de osso batendo com osso, ele é simplesmente um ruído articular. Simplesmente isso. Então não tem contato, não é o choque de osso com osso que produz esse barulho que a gente ouve. Interessante, porque essa é a impressão que a gente tem, né? Exatamente, né? Porque o ruído realmente, ele é estridente, né? Então, assim, é bacana as pessoas entenderem que dentro, né, através dos forames de conjugação, a gente tem todas as raízes nervosas que saem aqui, tá? Você tem ligamentos importantes nessa região que são ricamente inervados, né? Então, tudo isso, quando o disco desloca posteriormente, acaba gerando dor. Quando você tem uma disfunção somática, também pode gerar dor num segmento acima ou abaixo. Entendi. Nossa, é uma riqueza de informação, né? Nós temos técnicas também de terapia manual. Então, a gente pode fazer todo um trabalho visceral, tá? Aqui, nesse caso, eu estou trabalhando o quê? Diafragma, certo? A gente vai trabalhando todo ele, porque normalmente é um músculo que se encontra em espasmo, não adianta você trabalhar outros segmentos e esquecer do diafragma. Ilho-psoas é uma musculatura que fica nessa região, através de algumas técnicas de ponto-gatilho, a gente pode melhorar totalmente o espasmo, né? E lembrando que
todo o tratamento de coluna a gente usa essa musculatura, tá? De coluna lombar. Por quê? Porque aqui a gente tem um feixe vasculonervoso, ou seja, artérias, veias e nervos que passam por essa região ficam abaixo do ilho-psoas, né? E ele em espasmo acaba por também gerar uma compressão dessas estruturas, né? Você tem técnicas para braço, você tem técnicas para cervical, né? Existem os stretching. Vem só um pouquinho, Raíssa, aqui para cima, para mim, por favor. Essa mesa, na verdade, a gente trouxe para possibilitar alguns lumbar roll. Mas a mesa do osteopata é uma mesa que ela tem o controle, né, elétrico de altura. Sim, e tudo mais para cada manobra. Pode soltar a cabeça. Então a gente trabalha técnicas como stretching, né, e a gente vai conseguindo isso, com isso driblar o fuso neuromuscular. Eu tenho técnicas de Jones, que seria a técnica do ponto gatilho de dor. Aquele ponto gatilho, né, que é mais doloroso, né, principalmente quando a gente aperta. Então a gente vem aqui e a gente segura. Sente, parece que você tá pondo o dedo na dor, exatamente. Né? Então você pode segurar o ponto gatilho. Aqui a gente vai buscar, entre alguns mínimos movimentos, um silêncio neurológico. Seguro por 90 segundos, volto o paciente na posição e solto. Ou seja, tem muitas e muitas técnicas que você pode utilizar. Nós temos também, relaxa um pouquinho, soltou. Ó, aqui você vai lá, você encontra o parâmetro e truste. Uma vértebra, uma lesão, né? Na verdade, nós não estamos trabalhando com várias vértebras. Entendi. Diferente, né, do thrush, por exemplo, uma técnica que foi difundida por muito tempo, que foi a de Cyrex, onde você instala todo o segmento. Né? E essa que normalmente as pessoas utilizam por aí. Só que é o que eu te disse, você pode estar manipulando uma zona que já tem mobilidade excessiva, ou seja, que já pode sofrer, né, uma protrusão discal, uma osteoartrose, ou seja, você vai estar ali perpetuando o processo que já está acontecendo naquela articulação. Entendi. Né? E nós podemos falar, que eu vou ter que fazer um intervalo rápido, mas na volta nós poderíamos falar, principalmente assim, relacionando mais no dia a dia mesmo das pessoas, né? Indicações objetivas, assim, olha, problema enxaqueca, sei lá, às vezes é dor no ombro, como você falou, né? De onde qual é a causa, né? Diretamente relacionados, a gente pode associar esses órgãos todos e as suas respectivas dores, para a gente entender na prática, né? E às vezes em casa, quem está assistindo pode até identificar, né, qual o caminho a seguir para até buscar. Às vezes não conhecia a técnica, claro, né, vai passar a entender. E também acho que fica importante aqui frisar sempre, né, para os profissionais da área que queiram conhecer mais, aí na volta, no próximo bloco, a gente fala um pouquinho desses cursos específicos, né, que vocês oferecem, desse atendimento, tanto para o profissional quanto para o público também. Tá ótimo. Pode ser, então? Claro. Passa muito rápido aqui, né? É muita informação. Vamos fazer um intervalo muito rápido e a gente já volta aqui, olha, falando do IUCEF, Instituto Lopes Sais, de extensão em fisioterapia de Marília, o telefone sempre no vídeo para você. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato aqui, quem está assistindo ao vivo, ou então entrar em contato lá direto no Instituto, tá bom? Só ligar, tirar a sua dúvida. Até já.